Meio-dia e 35 minutos, começando o Jornal do Meio-Dia, recebendo o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, com diversos novos assuntos. Essa semana foi uma semana de novidades aqui na cidade. Prefeito, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios. Queria que o senhor falasse primeiramente, se apresentasse, claro, e desse um panorama de como estão as obras, finalmente as obras do Hospital da Costa Sul, desde 2016 paradas, sendo retomadas na cidade. Boa tarde, Balute, boa tarde a todos os ouvintes da Band Vale FM, é um prazer estar aqui mais uma vez contigo. Olha, uma notícia muito boa, importante, uma notícia que nos deixa aí um alívio, que é a retomada das obras do Hospital da Costa Sul, o Hospital de Boiçucanga. Nós tivemos aí um enfrentamento nos anos de 2017 e 2018, nas questões judiciais, nas questões legais, o hospital que passou por perícia, passou aí por diversos processos e inquéritos judiciais, e hoje, já liberado, conseguimos fazer a readequação da planta, as readequações sanitárias, a reorganização do conjunto hospitalar, desse centro médico, e a partir de agora as obras já foram retomadas, e diga-se de passagem, com um bom desconto, um bom deságio. Foi feita uma licitação onde a previsão era se gastar 11 milhões e 300 mil reais, saiu por 9 milhões e alguma coisinha, dando aí cerca de 22% de deságio. Portanto, nós temos a obra já iniciada, já em andamento, foi feita toda a inspeção inicial por parte da empresa e agora a montagem do canteiro de obras e a limpeza já iniciadas. Então, 10 meses de obras, se tudo transcorrer bem, salvo chuvas e trovoadas, o hospital será entregue. Esse centro médico da Costa Sul, dos bairros da região sul do nosso município, serão entregues aí à população. O Hospital da Costa Sul, o Hospital de Boiçucanga, acho que se tornou uma das grandes gritas da comunidade da Costa Sul e um dos símbolos de urgência de recuperação na cidade, prefeito. Tanto o Hospital da Costa Sul quanto o ginásio do Gringão, que já havíamos conversado em outras oportunidades, mas no caso do hospital, que começou a sua obra em 2012, depois foi interrompido em 2016 e retomado agora em 2019. Esse ato de paralisação das obras, acho que às vezes é pior você ter que pegar uma obra que já começou em andamento, porque muita coisa deve ter se depredado, muita coisa deve ter se depredado, muitas coisas devem ter tido que ser refeitas, e acho que isso acaba até sendo mais difícil ter de retomar a obra do que de começar do zero muitas vezes, né? Muito mais complicado, tanto é que envolveu uma perícia judicial. Nós tivemos que fazer a peritagem não só nesse hospital, mas em diversas outras obras. No caso do hospital foi apontado inclusive um desvio aí de mais de 8 milhões, quase 10 milhões de reais em desvios que estão sendo apurados pelo judiciário. E a prefeitura teve que, obviamente, cumprir uma série de ações e determinações judiciais e, enfim, agora é conduzir essas obras. O importante é a gente registrar que não fui eu que comecei o Hospital de Boiçucanga, mas sou eu que entregarei o Hospital de Boiçucanga funcionando e com uma qualidade total aí para atender os munícipes que vivem na região sul do nosso município. Cerca de 40% dos moradores do município de São Sebastião estão localizados na região sul da nossa cidade. E um detalhe importante, nós reiniciamos as obras de uma forma objetiva e pragmática. A empresa foi lá, assumiu, está montando o canteiro, fazendo a limpeza, a reorganização, não teve nem lançamento de pedra fundamental, tampouco bandinha na praça. Nós já tocamos direto a obra, vai entregar, são 10 meses conforme os prazos contratuais, temos aí uma expectativa espetacular, porque na frente também a praça de Boiçucanga, cerca de 8 meses de obra, então são 2 investimentos no principal bairro da região sul, quer dizer, o bairro que reúne as condições de desenvolvimento econômico, e as operações também financeiras, banco, a lotérica, enfim, então o bairro que centraliza, vamos dizer assim, a administração dos bairros da região sul. Então Boiçucanga recebe 2 boas obras, 2 obras aí que totalizam mais de 15 milhões de reais em investimentos, que vão gerar pelo menos 150 empregos, né? E indiretos, uma série de empregos, porque vai movimentar a economia do bairro. Então, portanto, o Hospital da Costa Sul, graças a Deus, depois de todas as ações tentando impugnar, travar, enfim, essa oposição que não tem o que fazer, que fica aí perturbando a vida do cidadão, não conseguiu mais criar tantos problemas e agora a obra está iniciada. Prefeito, por falar em impugnação,
não é bem este termo, mas falar um pouco sobre a questão da reforma administrativa. Queria que o senhor comentasse como estão as negociações junto ao Ministério Público da nova reforma administrativa e como é que fica a partir de agora, a partir de segunda-feira a Prefeitura já começa a se mobilizar para atender a essa ordem judicial. A questão dos funcionários serão mesmo exonerados, os comissionados da Prefeitura, e se isso de alguma forma vai implicar nos serviços ofertados pela Prefeitura, se isso tem algum impacto negativo na operação da Prefeitura. Olha, Baluti, o impacto é extremamente negativo, prejudicial. Serviços como atendimento psiquiátrico já foram diminuídos em cerca de 80%, tendo em vista que quando você... O que acontece? Vamos pegar desde o início para que o cidadão possa entender o que está acontecendo. Nós, em 2017, fizemos uma reforma administrativa para corrigir já um processo judicial que vinha se arrastando de uma reforma do governo anterior. Nós fizemos essa reforma, depois fizemos uma segunda pequena reforma, realinhando os cargos, reduzindo os salários, implementando a função gratificada, extinguindo a encarregatura, que era extremamente danosa aos cofres públicos, que a médio e longo prazo ela ia provocando incorporações sucessivas, e nós fizemos esse realinhamento. Diga-se de passagem, a função gratificada era uma cópia da lei do Ministério Público, que também tem essa função gratificada. Bom, nós demos prosseguimento, fizemos esse realinhamento, foi feita a denúncia, foi feito então um trabalho de oposição para poder prejudicar o prefeito, que na verdade acabou prejudicando o funcionário público, o servidor efetivo, acabou prejudicando o cidadão, porque agora os serviços começam a paralisar, e aí, numa decisão que foi já para a segunda instância do TJ, ele resolveu pegar essas ações judiciais anteriores, que versavam sobre as reformas administrativas desde 2005, portanto não tinham reformas minhas ali, do meu governo, então pegou desde 2005 e veio anulando tudo. Então anulou tudo. Então, diretor de escola será exonerado, conselheiro tutelar, os atuais serão exonerados, os novos não tomarão posse. Os oficiais, aí os inspetores-chefes da Guarda Civil Municipal, corregedor, ouvidor, comandante, todos exonerados. Então acabou atingindo tanto aqueles que foram ocuparam um cargo a partir de uma eleição, como é o caso do conselheiro tutelar, como pegou também aqueles que foram ocuparam um cargo em função de um quadro efetivo, como o quadro do magistério, que aí só dessa forma você pode ter o diretor de escola. Então a reforma ela acabou, a ação judicial ela acabou pegando todas essas reformas, desde o doutor inelegível, tá, o Hernani, e agora com o nosso mandato, e ficou essa situação extremamente complexa. Eu estive pessoalmente no Ministério Público, iniciando aí os entendimentos, as conversas, porque não dá para a Prefeitura fazer uma reforma complexa e desse tamanho sozinha. Ela tem que agora, e precisa dos órgãos de fiscalização auxiliando, porque a decisão do TJ ela é extremamente abrangente e uma situação muito crítica que vai provocar paralisação de diversos serviços. Neste momento, por exemplo, as gratificações foram encerradas. Ah, mas a gratificação serve para o funcionário ganhar um dinheiro a mais. Não é isso. Função gratificada é para aquele servidor ocupar como o próprio nome diz, uma função, e obviamente ela é gratificada, ela é remunerada, mas que não está previsto no quadro organizacional. Então, diversos servidores, vamos pegar aí, por exemplo, o meu diretor hoje de trânsito, ele é um servidor efetivo, mas concursado como braçal, especialista em trânsito, fez curso, se formou, aprimorou ao longo da sua carreira, mas ele é concursado como braçal. Então eu nomeio ele assume aquela função. No caso da função gratificada, eu gratifico mesmo o servidor para uma outra função. Então, o que acontece ali? Quando esse servidor perde a gratificação, ele entra em desvio de função. Portanto, ele tem que voltar à função original. A minha coordenadora de saúde mental é concursada como telefonista. Ela foi galgando aí, através dos seus estudos, os seus certificados, se formou em psicologia, foi estudando, foi se qualificando, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, e ela tem a capacidade técnica de coordenar a saúde mental. Foi gratificada. Com o fim da gratificação, ela volta a ser telefonista. Portanto, o serviço paralisa. Então, isso foi criando problemas, desde a semana passada, porque extinguimos a gratificação, e esses servidores efetivos têm que voltar à sua origem.
Vou pegar, por exemplo, por último exemplo, o caso da Fernanda Palumbo. Todo mundo conhece, especialista em história, conhece o município como ninguém. Ela era aqui a nossa responsável, gratificada, obviamente, para cuidar do patrimônio histórico. Extinguiu, está voltando agora para ser professora na rede. Então a gente perde esses profissionais que se qualificaram ao longo dos tempos e infelizmente não tem como substituí-los. Então a situação começou já a ficar muito grave. O que chama atenção, prefeito, é isso que o senhor falou, a questão do magistério e também da Guarda Civil Municipal, porque são setores que têm leis específicas que cuidam deles, tanto a Guarda Municipal quanto os professores. Existe como se fosse um estatuto próprio. No caso da Guarda, há uma lei de criação, tudo mais, e inclusive uma lei que determina que os chefes da Guarda sejam funcionários concursados. Não pode mais haver essa brecha de um prefeito colocar de repente alguém que venha de outra instituição ou de fora. Tem de ser um guarda municipal para assumir as funções de chefia. E no magistério também eles têm todo o estatuto que rege. Englobou tudo, então, não só o organograma da prefeitura dos servidores, entre aspas, comuns, digamos assim. Exato, ficou uma situação extremamente esquisita, porque você acabou de citar a GCM, a Guarda Civil Municipal. A definição de composição dos cargos, ela é uma lei federal. Eu não tenho nada a ver com isso, mas estou pagando o pato. A composição dos conselheiros tutelares é a mesma situação. A composição do magistério. Hoje o professor que quer alçar ao cargo de diretor de escola, ele no início do ano ele passa por um concurso interno. Ele faz a prova, ele apresenta um projeto e ele tem que renovar isso para permanecer à frente da direção da escola. E ele tem que ser, obviamente, do quadro do magistério. Eu não posso pegar o meu tio que mora lá na Bahia e nomear ele aqui, a minha prima que veio lá do Rio Grande do Sul e nomear. Eu não posso fazer isso. Tem que estar no magistério, tem que ter a devida matrícula, tem que ser servidor efetivo. Portanto, é uma situação complicada. Nós estamos aí tateando ainda o que fazer, conversando muito com o MP, e uma decisão judicial que está clara, tem que ser exonerado, tem que ser refeito. Nós vamos fazer isso conforme, vamos atender obviamente essa decisão judicial, mas deixou a prefeitura numa situação muito crítica. E por não termos hoje disponibilidade de recursos em caixa, nós estamos programando 3 blocos de exonerações. O primeiro deles sai já na semana que vem. Então essas exonerações começam agora. Cerca de 50% dos nossos cargos de chefia são ocupados por servidores efetivos, que tanto no caso da gratificação quanto na nomeação desses cargos retornam às suas origens. Portanto, diversos serviços começam a ser paralisados, infelizmente, não por decisão minha, mas por uma oposição irresponsável que está provocando esses danos ao município. E como eu falei, o atendimento de saúde mental é o primeiro a ser paralisado. O atendimento de patrimônio histórico já também está nessa onda de um dos primeiros a serem paralisados, e a partir de segunda-feira a gente está num plano de contingência para ver como é que vai fazer. Nós iniciamos agora, inclusive, comunicado já aos órgãos de fiscalização, porque esses serviços serão paralisados. Perfeito. 12:48, falando em dinheiro em caixa, vamos ao intervalo. Na sequência, a gente volta falando inclusive sobre o balanço do Refis. São Sebastião passou por um programa de recuperação fiscal. O prefeito vai falar como que ficou o saldo, quanto que foi arrecadado, se atendeu às expectativas ou não. Para você que ouve a gente em 98,5 e nos acompanha também pelo Facebook da Band Vale FM 98,5, Band Vale Litoral, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta e segue conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. 12:54, de volta com o Jornal do Meio-Dia, conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, uma notícia: o Refis, o programa de recuperação fiscal da Prefeitura de São Sebastião, foi prorrogado até o dia 14 deste mês. Então você que tem débitos municipais contraídos até o último dia do ano passado, corra, porque esta é a última oportunidade. Ano que vem, ano eleitoral, não é permitido, né, prefeito? Até o momento, como é que está o saldo? Olha, foram negociados cerca de 32 milhões de reais, pagos efetivos 16 milhões de reais, foram 2.809 negociações, e nós tomamos a decisão no último momento de fazer a prorrogação, porque a fila estava enorme. A discussão interna na prefeitura, é importante que o cidadão saiba, discussão interna na prefeitura entre os técnicos
foi muito pesada, todos divididos, porque existem cronogramas a serem cumpridos. A gente acabou abusando até do nosso direito de prorrogação, mas em favor do contribuinte, né? Então, até o dia 14, num prazo assim, extra, porque realmente a gente não poderia mais ter feito essa prorrogação. Mas por quê, prefeito? Porque todos os recursos que entram, a gente tem que licitar para cumprir as despesas obrigatórias, ou seja, os 25% da educação, os 15% da saúde. E agora, no dia 20 de novembro, por uma questão financeira e orçamentária, como determina aí a Constituição, nós temos que fechar financeiramente a prefeitura para fazer o balanço final dela. E aí o caixa só reabre em janeiro. Isso é normal. O governo do estado, os municípios, isso é normal, é cumprir obrigação legal. Então nós vamos ter aí um prazo curto, muito curto, para poder empregar os recursos conforme determina a Constituição, chamadas despesas obrigatórias. Então foi assim, é o limite do limite, mas em favor do cidadão que está querendo quitar os seus débitos, quer colocar sua vida em ordem, quer evitar aí sanções judiciais, e a gente está trabalhando nesse sentido. Foi uma discussão muito pesada internamente, mas está prorrogada até o dia 14 e depois não há mais a gente o que fazer. Bacana. Lembrando, mais uma vez, que ano que vem, por ser ano eleitoral, não é permitido fazer nenhum tipo de anistia. Então você, munícipe que tenha seus débitos com o São Sebastião, tem de correr até o dia 14, está permitido. Prefeito, aproveitando, aconteceu ontem em São Sebastião o primeiro encontro circuito do Litoral Norte, com os prefeitos aqui da região, além também da cidade de Bertioga participando, para discutir o nosso carro-chefe, que é o turismo, os investimentos, o futuro turístico da região. Queria que o senhor falasse um pouco, o senhor que é presidente do circuito e fez inclusive a abertura ontem às 10 horas da manhã, falasse um pouco sobre como foi o evento. Nós passamos lá, a equipe da Band Vale esteve ao evento e realmente estava cheio, o que é muito gratificante ver que as pessoas aqui da região também se interessam por este tema. Olha, quando nós iniciamos os trabalhos do Circuito Litoral Norte, eu era o vice-presidente, então o prefeito Márcio Tenório era o presidente, foi o primeiro presidente do circuito. E com a saída do Márcio, eu assumi a presidência. Nós demos um tom de profissionalização, organizando o turismo do Litoral Norte, promovendo o planejamento e, claro, aproximando do trading, dos conselhos municipais de turismo, dos profissionais e operadores do turismo, sejam eles hotéis, restaurantes, pousadas, agências, enfim. Trouxemos todos para uma discussão e essa discussão fez história. Aconteceu ontem na Rua da Praia, agregou aí profissionais das 5 cidades, porque nós incluímos Bertioga também. Aliás, o Litoral Norte, Bertioga, Caraguá, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião foram escolhidos pelo governo federal para ter o programa de desenvolvimento regional do turismo. Então a gente vai ter recursos e estrutura para isso a partir do ano que vem. O Sebrae é o nosso apoiador, mas isso não podia ficar distante, né? Operações por telefone ou eletrônicas aí via WhatsApp. Tinha que haver esse encontro para que todos se conhecessem, trocassem cartões e iniciassem as ações de planejamento. Foi um sucesso absoluto, foi aí muito positivo, as 5 cidades presentes, tanto poder público quanto iniciativa privada, diversos assuntos abordados, os temas, os painéis, foi assim, o saldo é extremamente positivo. O que nós temos agora é que nos organizar para a temporada de verão, isso já está acontecendo de forma profissional nas 5 cidades, de forma integrada e oficializada. Portanto, o Circuito Litoral Norte, que é um exemplo para o estado de São Paulo, isso nas palavras do secretário estadual de turismo, veio para ficar e está fazendo a história. Cada vez menos a gente tem aquela ideia de que cada cidade olha para o seu, né, prefeito? Principalmente aqui no Litoral Norte, que é uma região onde, de certa forma, não é uma região grande, mas é uma região extensa e as cidades se unem, são 5 cidades agora contando com Bertioga. Não dá mais para você enxergar São Sebastião como uma coisa só, Caraguá como uma coisa só, Ilhabela. Acho que o turista, quando vem para cá, ele sempre acaba circulando por quase todas as cidades. Então é importante este pensamento até para a saúde econômica da nossa região, de que se pense de uma forma macro e não mais micro, né? Claro, tem que haver o desenvolvimento regional e aqui fica fácil da gente exemplificar. Divisa com Bertioga, a tribo indígena, a Ribeirão Aldeia e Silveiras. Então tá lá. Nós temos essa parceria entre os 2 municípios. No canal de São Sebastião, a parceria com Ilhabela, o turismo náutico, a questão da vela, né, toda a parte de mergulhos, essa história toda.
Em relação a Caraguatatuba, esse compartilhamento da estrada do Rio Claro, as ações ali do turismo ecológico no Alto Jaraguá, então você tem uma confluência importante. Então todas essas ações, isso são 3 exemplos, tem diversos. Falei de São Sebastião e ainda tem das outras cidades. Então, olhar de forma profissional para o desenvolvimento do turismo regional e de forma estruturada e organizada através do Circuito Litoral Norte, que é um consórcio, nos dá todas as ferramentas de potencializar a região e todo mundo sai ganhando. Perfeito, Band Vale 1 em ponto para você que nos ouve em 98,5 no dial do seu rádio e também pela internet no Facebook da rádio, transmissão ao vivo. Band Vale Litoral, nós agradecemos também a presença dos nossos internautas. Prefeito, obrigado pela participação mais uma vez, é sempre muito bacana ter o chefe do executivo presente conosco, prestando contas à população. Agradeço sua participação, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Balute, um forte abraço a todos os ouvintes e que Deus nos abençoe.